Glória a Deus, som. Aleluia. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro de intercessão e adoração. Graça e glória a Deus. Como é bom poder estar na presença do Senhor. Como é bom poder desfrutar da graça, do amor, do favor, da bondade do Espírito. Olha como Ele é bom. Ele faz todas as coisas, mesmo quando nós não merecemos. Mesmo quando nós que somos tão complicados, nós que complicamos, nós que às vezes escorregamos, nós que às vezes andamos fora da linha, mas o Senhor vai e nos ama, e nos acolhe, nos abraça, nos envolve. E quando você menos merece, é quando Ele mais te abraça. Que amor é esse, né? E essa noite é para a gente interceder, é para a gente adorar, é para a gente trazer o céu para a terra. E hoje o Espírito Santo colocou no meu coração para a gente ministrar a libertação. E a gente hoje vai clamar por libertação. Áreas onde o inimigo tem colocado cadeias, algemado a igreja. Hoje a gente dizer, chega. Aleluia. Que haja liberdade, que haja libertação. Pois o Senhor nos chamou para proclamar um ano aceitável. Amém? Você crê nisso? Aleluia. Então hoje é dia da gente poder clamar e dizer, não, chega, acabou, só até aqui. A glória é do Senhor. Aleluia. E a minha vida é dele. Então eu repreendo toda ação demoníaca, tudo aquilo que não provém do Senhor. Caia por terra agora, em nome de Jesus. Abra comigo Isaías 41. A partir do versículo 8. Olha o que diz, olha que riqueza essa palavra. Olha o recadinho de consolo ao nosso coração durante este dia. Isaías 41, a partir do verso 8. Diz assim, olha. Mas você Israel, meu servo, você Jacó, a quem eu escolhi, você, descendente de Abraão, meu amigo. Sabemos que somos descendentes de Abraão pela fé, amém? Você, a quem eu trouxe dos confins da terra, Deus sabe de onde que Ele te tirou. Eu chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem eu disse, você é meu servo. Eu o escolhi, eu não o rejeitei. Olha que coisa linda. Aleluia. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças. Sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Eis que serão envergonhados e humilhados todos que se enfurecem contra você. Os que lutam contra você serão reduzidos a nada e perecerão. Você procurará os que lutam contra você, porém não os achará. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor. Os que fizerem guerra contra você. Porque eu, o Senhor seu Deus, o tomo pela mão direita e lhe digo, não tenha medo, pois eu o ajudarei. Glória a Deus, aleluia. Por que a gente lê a palavra? Porque muitas das vezes o inimigo vai vir justamente dizendo o contrário para mim e para você. Ele vai dizer, esses aí são mais numerosos, esses aí têm a boca grande, esses aí armam contendas. Você vai lembrar, não temas, bichinho de Jacó, porque eu sou contigo, porque eu te ajudarei, e esses que se levantam contra ti serão como nada. Você tem uma palavra sobre a sua vida, amém? Você tem uma palavra. A Bíblia, ela é a revelação de Deus para mim e para você. O Senhor falou isso para Israel. E olha que Israel não estava nem num momento muito bom de receber esse consolo, não. E por isso eu digo, às vezes a gente fala assim, Senhor, eu não mereço. Não, não é por merecimento, é por amor. Cristo nos amou. Ele diz, não temas, eu lhe tomo pela mão direita.
e te digo: eu sou contigo. E é no meio da guerra que a gente vê o agir de Deus. Então, querido, não temas. Não fica olhando para a situação, não. Mas confia no teu Deus. Confia porque Ele está contigo. Amém? Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Aproveita nesse momento e já olha para o teu irmão e diz para ele: Deus é contigo. Deus é contigo. Vamos orar pelo nome do seu coração. Senhor, obrigada pela noite deste dia. Nós estamos aqui diante da tua presença. Deus, visita a nossa casa, nossa família, nossa parentela. Repreende agora tudo aquilo que não provém de ti, todo espírito contrário, toda palavra contrária, Senhor, que foi lançada contra nós, ó Deus. Todo espírito do engano, da mentira, da fofoca, do roubo, caia por terra agora em nome de Jesus, Senhor. Toda porta fechada, ó Deus, em nome de Jesus, o Senhor tem autonomia, autoridade para abrir, para agir, para mover. Então fique à vontade sobre nós, Senhor. Abre um caminho no meio do mar, ó Deus. Livra-nos, Senhor, de Faraó, que tem nos perseguido, que tem corrido atrás do teu povo, ó Deus. Em nome de Jesus, nos visita com milagres, com honra, Senhor, com glória, e repreende aquilo, ó Deus, que tem tentado nos amarrar, que tem tentado nos açoitar, nos prender em cativeiro, Senhor, em enganos. Ó Deus, hoje é noite de libertação, e eu clamo a Ti, ó Deus, nos liberta, Senhor, de cativeiros que nós nem sabíamos que estamos, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, envia anjos agora, nesse lugar, ó Pai, e começa a ministrar em nós, por favor, Senhor, anjos de cura, anjos de libertação. Envia anjos agora lá no nosso lar, ó Deus. Senhor, prepara a nossa casa, ó Pai, em nome de Jesus. Muitos têm orado: Senhor, eu não tenho um lar, eu não tenho uma casa ainda. Eu creio, Senhor, que o Senhor pode dar uma casa, eu creio que o Senhor pode dar um lar, eu creio que o Senhor pode restaurar. Muitos têm orado por carros, Senhor, para que seja um veículo, para que o Senhor venha ser glorificado. Então abençoa o teu povo, Senhor. Tira da imundícia, tira da lama, Senhor, da lama das dívidas, da lama do engano, Senhor, da lama, Senhor, da palavra, da falácia, ó Deus. Em nome de Jesus, visita o teu povo com graça, com favor. Muda, Senhor, muda a partir de hoje, muda a história do teu povo, Senhor. Restaura a nossa casa, restaura a nossa vida, Senhor, e glorifica o teu nome em nós, em nome de Jesus. Amém. Você crê que hoje é dia de libertação? Aleluia. Então, em nome de Jesus, eu te convoco para você agora usar esse louvor que diz que hoje é dia de libertação como um louvor profético. E quando você dizer sai, diga com autoridade, diga sai mesmo, sai em nome de Jesus, sai. Não diz apenas da boca para fora, não. Declare esse louvor. Use cada palavra desse louvor para repreender e extirpar todo o mal que tem atuado na sua casa, nos seus sonhos, nos seus anseios. Em nome de Jesus, declare até hoje, em nome de Jesus. Mal, eu te repreendo. Demônios, potestades que têm segurado aqui sonhos, têm segurado vidas, sejam repreendidos em nome de Jesus. Que hoje é dia de libertação e com alegria declaramos: hoje é dia de libertação. Oh, glória! Hoje é dia de libertação. Aonde a presença do Senhor está, não pode haver. Aonde a presença do Senhor está, não pode haver maldade. Cai por terra em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, todo principado e potestade seja destronado agora. E não importa se te colocar em algemas, em correntes, o teu Deus, o teu Pai, Ele é poderoso para repreender e para te libertar. Você acredita nisso, querido? Então declare agora com todo o teu coração. Aleluia! Me condenaram a uma vida amarga, me amarraram pra eu não prosperar. Fizeram isso, rasgaram meus sonhos, o meu ministério, cortaram minhas asas. Mas olha você aqui, querido. Mas eu clamei. A igreja declara ao Deus do céu. Ele ouviu o meu clamor. Liberta-me, glória. Liberta-me. Seja liberta em nome de Jesus. Que a tua vida frutifique 100 por 1, 1000 por 1, em nome de Jesus. É noite de libertação. Senhor, agora, Deus, eu te peço, em nome de Jesus, aquele ente que está enfermo, Senhor, entra com libertação, entra com cura. Pai, essas portas que estão fechadas, em nome de Jesus, destrava, Senhor, destrava bênçãos retidas, bênçãos que têm sido impedidas por impérios e por potestades. Quebra na noite deste dia. Nós nos juntamos em uma só oração, Senhor, e declaramos libertação
o teu povo te seguir, ó Pai, em nome de Jesus. Eu creio, Senhor, que o Senhor pode fazer. O Senhor Deus que liberta encarcerado das prisões. O Senhor Deus que faz. Eu creio, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Igreja, que o Senhor é o Deus do impossível. Aleluia. Quando eu louvava esse hino, ficava no meu coração, não, Deus não é Deus do impossível, não é Deus do possível. Porque para Ele não há impossível. É verdade. Ele diz, não haverá impossível em todas as suas promessas. Então não há impossível. Amém? Amém. Tem sua mão para cá, vem pastor João para a gente orar pela sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Fará o impossível por você. Senhor, aqui da vida do teu pastor, toma ele em tuas mãos, fala a tua igreja, ministra sobre nossos corações, repreende o mal, aquilo que não provém de ti, guarda em tua presença, Senhor, ser com teu filho, ó Deus. Abençoa, Senhor, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, igreja? Pode sentar. Muito gostoso a gente começar aqui com louvor, porque o louvor ele quebra barreiras. Aleluia. O louvor ele
sobretudo o louvor, chama a atenção de Deus. A palavra de Deus diz que Ele habita no meio dos louvores. Sabe? E o primeiro louvor que a gente cantou aqui nessa noite, no culto ao Senhor, foi que a gente, usando a palavra, deu ordem para ser lançado fora todo espírito contrário a Deus. E a gente gritou: sai todo espírito contrário a Deus, sai, minha vida está selada em Deus, sai. E a gente cantar isso. É necessário que a gente pense agora, se não existe nenhum espírito contrário a Deus em nosso coração, porque a nossa vida está selada em Deus, quem está em nosso coração? Meu Deus. Eu queria que vocês fossem comigo em João 14, 16 a 18. João 14, 16 e 18. Diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Aleluia. Quanto tempo vai ficar conosco? Para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós para sempre. Aleluia. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Amém? Vamos fechar os olhos. Senhor, nós te damos graça pelo teu amor, pela tua misericórdia, Senhor, que se manifesta todos os dias em nossa vida em forma de graça. A graça que nos salva, a graça que nos resgata, a graça que vai lá no mais profundo de nós mesmos e remexe, para que a gente acorde todos os dias para ti. E é pela graça, Senhor, que somos salvos. Um dom gratuito teu sobre nossas vidas. Nós te damos graças, Senhor, por isso. Te pedimos que nessa noite a tua palavra, manifestada e revelada pelo teu Espírito, Senhor, alcance cada coração na sua necessidade. Aleluia. Para que seja alimentado, Senhor, e a sua fé seja fortalecida. Nós pedimos assim, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Então a igreja hoje, quando a gente diz sai todo espírito contrário a Deus, porque a minha vida está selada em Deus, existe uma coisa em nós. Existe um marcador na igreja. E a marca, esse marcador que está na igreja, é a direção do Espírito Santo de Deus. Aleluia. O Senhor falou: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas aqui é importante que a gente dê uma olhada. Ele fala assim: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Mas espera aí, Senhor, os apóstolos podem ter sido dito para eles, os discípulos: mas o Senhor, como assim? Para onde você vai? Como é que a gente vai ficar? Espera aí. Eu já falei que estarei convosco todos os dias, mas eu vou te mandar um Consolador, outro Consolador. Ele vai ficar no coração de vocês. E Ele habita em vós e permanecerá em vós para sempre. Aleluia. E Jesus diz isso no momento em que primeiro, se vocês forem comigo lá em João, versículo 4, lá no início, o Senhor, versículo 14, capítulo 14, o Senhor vem dizendo para os seus discípulos: olha, não se turbe o vosso coração, crede em mim, crede também em Deus, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou me preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. E para a surpresa de Jesus, o discípulo disse assim: Tomé disse: Senhor, não sabemos para onde vais.
E como podemos saber o caminho? E disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conheceis ao Pai, já que desde agora o conhecereis e o tendes visto. Ele está dizendo: olhem para mim, que vocês olham o Pai, porque nós somos um. E ainda assim Filipe chega para ele e fala assim: Senhor, então mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus olha para eles de novo e diz: estou há tanto tempo convosco e não tendes conhecido, Filipe. Aleluia! Meu Deus! Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crees tu que eu estou no Pai? Meu Deus! E que o Pai está em mim? Crede em mim ao menos por causa das obras, que são as mesmas do Pai. Na verdade eu vos digo que aquele que crê em mim também fará obras que eu faço, e as fará maiores do que esta, porque eu vou para o Pai. E quando em tudo que pedistes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedistes alguma coisa em meu nome eu farei, e se me amais, guardais os meus mandamentos. O Senhor tinha acabado de dizer isso para os discípulos, e diz isso: olha, diz isso, que eu não vos deixarei órfãos, eu rogarei ao Pai. Não existe um Espírito em nós que nos marca e nos sela todos os dias e nos diz no mundo espiritual que nós somos filhos de Deus. Aleluia! Confirmação. Nós somos filhos de Deus. Aleluia! E ele diz: olha, quando porém vier o Consolador, eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, aquele que procede, esse dará testemunho de mim. Versículo 15, no capítulo 15, no versículo 26, ele diz exatamente isso. Ele confirma o que ele está dizendo lá no versículo 14. E a igreja precisa acordar para isso. A igreja precisa acordar todos os dias que habita um Espírito em nós. E que esse Espírito é o Consolador. E que ele manifesta o Filho. Aleluia! E se ele manifesta o Filho, está manifestado em nós também o Pai. Glória a Deus! E se a gente não entende isso, a gente não consegue ser intercessores na casa do Pai, porque a gente não consegue entender que tudo que pedirmos ao Filho, no nome do Filho, será feito. E ele diz: olha, e se você crer nessa palavra, coisas maiores do que eu fiz, vocês farão. O que ele está querendo dizer com isso? Que nós somos filhos de Deus. E que não há nada que essa igreja peça que não seja feito. Mas é necessário que a gente creia isso com o nosso coração. Aleluia! Porque aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Glória a Deus! Então não adianta a gente fazer uma vestimenta de crente, viver como crente, andar como crente e não crer que o Espírito da verdade habita em nós, o outro Consolador. Porque o Filho foi para a destra do Pai. E ele foi para a destra do Pai por quê? Porque ele é o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote fica diante do Pai intercedendo pelos outros. E esses outros somos nós. Como a gente já ouviu numa outra pregação, numa terça-feira aqui de intercessão. Porque meu irmão, meu Pai, nosso Pai. O Senhor Jesus disse isso. Porque o meu Pai, o vosso Pai, porque o meu Deus, o vosso Deus. Então, o que Jesus estava dizendo para a gente? Nós temos um Pai. Por isso ele falou: já não vos chamo servos, mas irmãos. Porque ele abriu mão da sua unigenitura para ser o primogênito, para que a gente tivesse acesso aos direitos do Pai. Aleluia! E só temos acesso aos direitos do Pai porque o Filho abriu mão da sua unigenitura e aceitou ser primogênito para que outros filhos fossem gerados. Sabe o que acontece com o filho único? Ele herda tudo sempre. Você já notou? O filho único herda tudo sempre. O Senhor Jesus
Jesus abriu mão de herdar tudo, para que nós herdássemos com Ele. Aleluia. Mas é necessário que a gente creia. É necessário que a gente creia. E detalhe, crer não é apenas acreditar no coração, é a ação. Porque a ação mostra o nível da nossa fé. A ação mostra o nível da nossa fé. Se o centurião não se movesse até a presença do Senhor Jesus e pedisse pelo seu servo que estava morrendo, não aconteceria a salvação do seu servo. Ele já cria no seu coração: esse homem é realmente o Filho de Deus. Esse homem realmente faz coisas maravilhosas. Mas ele tinha que se movimentar. E às vezes a gente fica assim: mas eu sou filho de Deus, as coisas vão acontecer. Vão. Mas qual é o movimento necessário para isso? Meu Deus. O teu movimento é: se perdistes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Vamos mais? Na verdade, em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. A gente se acostumou num grande clubinho. É o clubinho de domingo, o clubinho das terças. Em outros lugares tem clube das quartas, das sextas. É um clubinho onde todo mundo se encontra, tem a mesma identidade, crente. E aí canta louco, vai embora para casa. Cada um com seus problemas, que finge que não tem, para não dizer que está com pecado. Porque tem igreja que se você apresenta problema, você está em pecado. Não, está precisando de problema porque está em pecado. Porque se não tivesse pecado, não teria problema. Tem problemas que vêm para as nossas vidas não porque estamos em pecado, mas porque o Senhor tem coisas grandes para revelar e é necessário testar a nossa fé. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas aí todo mundo finge que não tem problema, ou então todo mundo finge que está com problema. Tem a igreja dos moídos. Todo mundo tem problema. Verdade. E qual é o posicionamento que a gente precisa entender que teremos que ter? É preciso que a gente entenda todos os dias que nós temos um outro consolador. Outro consolador. Senhor Jesus, olha, eu vou para o Pai e estou preparando lá lugar para vocês, mas ao mesmo tempo eu estarei com vocês todos os dias. Por quê? Porque o Consolador, o Espírito da Verdade, que vem da parte do meu Pai, estará convosco todos os dias. E Ele habitará em vós para sempre. Aleluia. Então, se o Espírito Santo de Deus habita em mim e em você para sempre, o que está faltando para a gente manifestar as coisas de Deus? O que está faltando para a gente entender que eu e você somos homens e mulheres que foram colocados neste lugar para manifestar Deus? Porque Jesus não fez uma outra coisa. Ele não manifestou a Ele mesmo. Ele manifestava o Pai. E tudo que Ele fazia era para glorificar o Pai. E todas as ações dele eram para que o Pai fosse revelado. E nós, igreja? Nossos movimentos têm sido para revelar o Pai? Meu Deus. Tem sido para engrandecer o nome do Senhor? Tem sido para revelar o poder de Deus a uma nação e mostrar para Ele a sua justiça e o seu amor através da graça? Ou a gente segue vivendo um dia após o outro, uma noite no meio, e chorando misérias porque aconteceu algo na minha vida? Porque se a gente para viver uma vida de homens e mulheres comuns, a gente não consegue dar passos de homens e mulheres espirituais que o Senhor tem esperado que a gente se posicione para ser. É verdade. Então, quando a gente se reúne aqui para fazer um encontro de celebração, um encontro de intercessão e adoração, a gente adora o Senhor porque a gente sabe que o que for pedido aqui, o Senhor fará. Porque
porque tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei. A gente tem o nome do Senhor Jesus aqui, nesse lugar, igreja. Aleluia. E não é só um símbolozinho bonitinho que a gente bota atrás do púlpito, não. É o poder, é o verdadeiro e único poder dessa igreja. O nome de Jesus. E se a gente não entender isso, a gente não consegue alcançar as coisas maravilhosas que Deus tem para essa igreja. E qual é a coisa maravilhosa que Deus tem para essa igreja? Manifestar o Pai. A gente precisa manifestar o Pai. A gente não pode parar para olhar as coisas que vêm em nossos corações e nos dar dores. Porque se a mulher não passa por dores, ela não reconhece o filho. Meu Deus. Então é necessário que a gente passe dores, então passaremos dores e louvando ao Senhor. Porque a palavra de Deus diz que em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Às vezes já gera alguma revolta no nosso coração e fala assim, não posso dar graça sobre isso, porque não é a vontade de Deus que eu vim fazer. Será? Será que não é? Será que o Senhor não está preparando algo gigantesco para você, mas é necessário que você passe por uma situação em que você prove a sua fé para chegar a outro nível que Ele quer te levar? Meu Deus. Ou a gente se posiciona dessa forma, ou a gente não vai conseguir estabelecer nesse lugar a glória de Deus. É verdade. E se a gente entender que a gente é soldado, está numa guerra, e a nossa guerra é espiritual, não é contra a carne, sangue, a gente nunca vai alcançar os níveis que o Senhor está esperando que a gente alcance, para Ele liberar todas as coisas que já estão liberadas no céu. E a palavra de Deus diz isso, de tantas quantas forem as coisas, já tem do Senhor o sim. E é necessário que a igreja se posicione para que seja manifestado o amém. Aleluia. E qual posicionamento a gente precisa ter? Um posicionamento de fé, de homens e mulheres que reconhecem o seu Deus, que o adoram como Deus e se manifestam nesse sentido de apresentá-lo como Senhor e Deus em suas vidas. E eu rogarei o Pai, e Ele nos dará outro Consolador, para que fique conosco para sempre. Coisa linda, Jesus. Está passando por uma situação, olha a expressão que está. Irmão, eu estou passando por uma situação, você está passando. Você não está parado pela situação. E tem contigo o Consolador. E quem é esse Consolador? O Espírito da verdade. Momentos antes o Senhor tinha dito lá para Filipe, eu sou o caminho. Como não conhece do Filipe o caminho, Filipe? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele diz, olha, o Espírito da verdade, esse Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece, mas vós conheceis porque a vida convosco estará em vós. Se eu sou o caminho, a verdade e a vida, e o Espírito da verdade vem como outro Consolador para você, esse Espírito da verdade vem de que parte? Vem da parte do Senhor Jesus. E se vem da parte do Senhor Jesus, vem de que parte? Vem de Deus, porque eu e o Pai somos um. Aleluia! Eu e o Pai somos um. Ah, igreja, esse outro Consolador não veio de um outro lugar, mas veio do mesmo lugar, do mesmo Deus, da mesma direção e da mesma palavra que a gente precisa se firmar todos os dias para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para nossas vidas, sim, mas também para a vida daqueles que necessitam conhecê-lo como Senhor e Deus e que não conhecem porque a gente ainda não tem se posicionado. Porque quando a gente se posicionar, eles conhecerão. Não vos deixarei mortos, voltarei para vós. Sabe aquele momento que a dor vem, que você chora e acha que está sozinho e perdido, que está sozinho e perdido, que está sozinho e ferida, que está sozinho e ferido? Ele está contigo, porque a palavra de Deus diz que Ele ficará convosco para sempre. Coisa linda. E sabe o que a palavra de Deus diz mais? Que o Espírito, esse Espírito da verdade,
colhe de nós todas as lágrimas e põe em um vasinho de cristal, num odre, num vaso, e leva diante do Senhor. E sabe aqueles momentos que você não consegue orar, fala assim, ai, fiquei de joelho, eu não consegui nem orar. E o que acontece comigo, o que acontece com cada um de nós, porque as dificuldades vêm. A palavra diz que ele pega esse gemido inexprimível e leva diante do Pai, transforma em palavras para o Senhor, porque Ele está em vós e ficará em vós para sempre. É esse selo que diz que você é filho de Deus, porque vem da parte de Deus. E é esse selo que dá autoridade para quando você canta, sai, ele sai qualquer outro espírito, porque ele tem autoridade para tal. Glória a Deus. Então não somos nós os superpoderosos, somos nós os super protegidos por Ele. Obrigado. Somos nós os super cuidados por Ele, porque Ele é o nosso consolador. Sabe o que é o consolador? Aquele que consola. E quem é que consola? Aquele que pega alguém em extrema tristeza e trabalha direto no coração. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Mas por que o mundo não pode receber? Porque só aquele que crê no Senhor Jesus e foi lavado pelo sangue do Senhor Jesus e foi redimido pelo sangue do Senhor Jesus e foi transformado pela misericordiosa graça do Senhor pode recebê-lo. Existe uma marca em você e só quem tem essa marca tem o Espírito. Sabe o povo lá no Egito? Na noite da passagem do anjo da morte, todos os locais que tinham o sangue do Cordeiro, o anjo da morte não visitou. Você tem a marca do sangue do Cordeiro sobre a sua vida. O anjo da morte não pode te visitar. E se a gente não para entender as coisas de Deus, a gente fica chorando em todos os cantos e desagradando o Senhor, porque cada choro nosso mostra para o Senhor a nossa falta de fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. É Deus. Então essa igreja precisa ser uma igreja de fé, Aleluia. que não olha para as circunstâncias, mas olha para quem é o seu Deus, quem é o seu Senhor, como essas coisas acontecem no mundo espiritual. Você vai olhar para as realidades do mundo físico e vai dizer, vocês não são nada. Vai conseguir olhar para o irmão que te ofende e conseguir amá-lo. Por quê? Porque eu preciso dar frutos por esforço. Eu preciso me esforçar para dar frutos. E me esforçar para amar o meu irmão. E amar o meu irmão não é só uma palavrinha de coração, é amá-lo mesmo. Meu Deus. É abrir o coração e dizer, Senhor, perdoa. Mesmo lá dentro de você, você querendo matar o teu irmão, você reforçar, existe um amor. Porque quando eu faço isso, eu mostro para Deus que eu não vim para fazer a minha vontade, mas a do Pai que me enviou. E se formos formados pelo mesmo Espírito, e se formos habitados pelo mesmo Espírito, se formos direcionados pelo mesmo Espírito, a gente tem que manifestar o mesmo comportamento do Senhor Jesus. Meu Deus. E isso requer abrir mão de tudo que a gente tem, para que Ele reine em nós. Mas como amar? Amar. É você olhar para o teu irmão e dizer, Senhor, perdoa. E dizer, Senhor, transforma o meu coração. Agita meu coração. Eu andava dioturnamente. E eu gritava para o Senhor, faz isso no meu coração, faz isso no meu coração. E quando as coisas apertavam, eu acordava 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, eu estava lá na lagoa, correndo, e o meu louvor era um só, e que eu repetia, quando estava lá no Spotify, eu ficava repetindo, eu cantando e chorando e correndo ao redor da lagoa, e cantando, aquieta minha alma, aquieta minha alma, aquieta minha alma, porque ao aquietar a minha alma, eu libero o meu espírito para dialogar com o Espírito do Senhor. E eu preciso
ouvir as coisas que me ofendem, que me machucam, que me maltratam e dizer: aquieta minha alma. Porque eu preciso que o meu coração ouça a voz do meu Espírito Santo de Deus. Aleluia! E o Espírito Santo de Deus não grita. Ele não grita. Ele é manso, ele é suave. E se eu não estiver em mansidão e suavidade, eu não consigo ouvir o Espírito Santo de Deus. É verdade. E aí eu tenho que fazer todo o esforço para fazer com que o fruto apareça. E aí quando o Espírito Santo começa a agir em mim, o fruto aparece. Porque o fruto não é meu, é do Espírito. Eu sou só o canal por onde ele se manifesta. E muitas vezes você vai ter que esmurrar a sua carne, como Paulo fala. E quando ele diz que esmurra a sua carne, esmurro a minha carne todos os dias. Eu esmurro a minha carne todos os dias. Ele está dizendo: olha, todos os dias eu brigo contra mim mesmo para que a vontade de Deus seja feita. Porque eu não vim para fazer a minha vontade, mas a do Pai que me enviou. Você tem um outro consolador no teu coração. O Senhor Jesus não te deixou órfão. Ele não te deixou órfão. Ele trouxe um consolador. E se você não parar para perceber que esse consolador não grita, ele sussurra, você não vai quebrar a tua alma. Você não vai conseguir ouvir dele o direcionamento que ele tem para a sua vida. E você não vai conseguir entender o que ele tem para você. E eu vou repetir: eu roguei ao Pai, e ele nos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Então, igreja, não existe nenhum momento em que o Espírito não esteja com você, porque ele está convosco para sempre. Não é assim: olha, ele vai ficar tanto tempo, ele vai ser uma situação passageira, depois de certo tempo ele vai embora, mas aí você já vai estar estruturado. Não, ele diz que você só se estrutura se ele estiver em você para sempre. E esse Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, ele habita em você. Então, o templo do Espírito, entenda uma coisa: ele não te deixará órfão. Aleluia! Ele foi preparar lugar para mim e para você. E você precisa preparar coisas aqui na terra. E uma das coisas que você precisa preparar aqui na terra, primeiro, é o teu coração. A palavra de Deus diz que aquilo que tu deve guardar de tudo, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. E o teu coração é o lugar da habitação, morada do Espírito Santo de Deus. Então guarda esse teu coração. Tira rancores, tira raivas, tira invejas. Porque tudo que acontecer na tua vida e te gerar raiva só tem um sentido: sujar teu coração. Só sujar o teu coração. Mas manter teu coração sujo é uma decisão unicamente tua. Só você pode manter teu coração limpo. E só você pode manter o teu coração sujo. Então, quando vier aquela situação daquele irmão, daquela irmã, daquela pessoa que te tirou da paz, e que você diz assim: eu vou descer na cruz e vou lá quebrar ele. Eu digo: opa, minha carne está gritando e a minha alma está seguindo ela. Aquieta minha alma. Eu quero ouvir o que o Espírito tem que dizer. E pode ter certeza, ele vai te dizer: perdoa. Porque nada que o teu irmão fizer contra você é o teu irmão que está fazendo. Porque a nossa luta não é contra o nosso irmão, é contra principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. Então, se o teu irmão está sendo usado por principados e potestades, a tua luta não é contra o teu irmão. E se você odeia o teu irmão, você começa quebrando um mandamento que o Senhor diz: você precisa amar até os seus inimigos. E se naquele momento o teu irmão está sendo teu inimigo, você precisa amá-lo, porque a tua luta não é contra ele, é contra principados e potestades. E se você não entender isso, você começa uma briga com o teu irmão. E ao brigar com o teu irmão, você perde o direcionamento do Espírito. Meu Deus!
Igreja, o Senhor nos chamou para a grande obra. A gente precisa ter ações como as de Neemias. Eis que eu estou fazendo uma grande obra, não posso parar. Então não pare por causa de fofoca, não pare por causa de humilhação, não pare por causa de disse-me-disse. Siga o alvo, e o alvo é Cristo. E se a gente não entende isso, a gente começa a ter brigas que nos separam totalmente da direção do que Deus tem chamado para a gente viver. O Senhor tem chamado a gente para viver grandes coisas. E é necessário que a gente se desvincule do mundo para entender que o nosso caminhar é espiritual. E se a gente não entender que o nosso caminhar é espiritual, a gente vai viver batendo cabeça sem perceber e sem viver e sem experienciar as maravilhas que o Senhor tem preparado para nossas vidas. Quando vier alguma coisa que queira te fazer parar a construção que o Senhor tem mandado você construir, você parou, pô. Eis que eu estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Ah, mas olha, tu nem imagina. Ele falou isso, ela falou aquilo e disseram isso de você. Eis que eu estou fazendo uma grande obra e não posso parar. E aí eu vou para o campo espiritual, porque minha luta é espiritual. Aleluia! E aí para eu entrar no campo espiritual e ter uma luta espiritual, é preciso que eu esteja em espírito. Glória a Deus! Porque se eu não tiver espírito, qualquer coisa que eu fizer vai ser no mundo físico e carnal. E vai me levar à derrota, porque o meu inimigo que está lutando comigo não é no campo físico, é no campo espiritual. E quando a gente começa a entender que o nosso campo de batalha é espiritual, ah, meu irmão, minha irmã, não tem como a gente viver em outro campo, senão no espiritual. E aí a gente vai conseguir entender. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedires em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. E se me amas, guardai os meus mandamentos. Sabe? E ele segue quando ele diz os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Tem mandamentos. Amar o próximo como a ti mesmo. Tem mandamentos. Amar o teu inimigo. Se Jesus disse, não tem um inimigo. Porque amar teu amigo, o que você está fazendo diferente de qualquer outro? Amigo é amigo, te ama. E inimigo? Como é que você faz para amar? Só manifestando fruto. E fruto se manifesta com força. Aleluia! Por isso que o reino de Deus é conquistado por força. Porque você precisa ter muita força para esmurrar a tua carne e botar aquela raivinha no lugar dela e amar o teu irmão. E o mandamento do Senhor Jesus é ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Outro mandamento dele é ir e fazer discípulos. Sabe? Você pegar aquele irmão mais casca grossa que existe e fazê-lo amar. Sabe nessa hora que você quer bater? Você tem que amar. Aquele irmão vai olhar para você e fazer, tá doido? Tô. Porque a palavra de Deus diz que é loucura para o mundo que a gente faz. E se o que a gente está fazendo não é loucura no mundo, tem algo errado aí, não. Igreja, a gente precisa manifestar o reino de Deus. E manifestar o reino de Deus só é possível quando a gente se anula a nós mesmos. Por isso que o Senhor Jesus disse, olha, aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. Porque eu preciso negar tudo que eu sou. Porque não existe nada em mim que preste. E se eu não nego o que eu sou, eu não consigo fazer as coisas que o Senhor Jesus tem preparado para que eu faça. Então, igreja, é hora de a gente manifestar um fruto. E a gente entender que
o Espírito da verdade, o outro Consolador está em nós. Mas é necessário que a gente se esforce para que o fruto apareça. Porque quando o fruto aparece, significa que sabe o quê? Que a gente negou a nós mesmos. Porque não há como você manifestar fruto sem ter negado a si mesmo. É verdade. Não há como manifestar fruto se você não negou a si mesmo. Então, igreja, nessa noite, eu preciso dizer para você que existe uma marca sobre você. Aleluia. E essa marca é a presença, é a direção. Aleluia. Aleluia. Glória, glória a Deus. E quando a gente entende isso, igreja, aí a gente começa a manifestar o nosso poder, não, o poder de Deus. Então, nesse encontro de intercessão e adoração, a gente precisa mostrar a nossa adoração ao Senhor, para que a nossa intercessão seja uma intercessão com o coração direcionado e guiado pelo Seu Espírito Santo, para que as obras que sejam apresentadas aqui sejam apresentadas pelo Seu Espírito Santo agindo em nossas vidas, e que a gente consiga agir dessa forma. E às vezes é necessário que você tire um momento seu para que isso aconteça. Jesus sabia que aqueles discípulos dele não estavam totalmente preparados. Por isso ele diz, olha, aguarde um pouco, vai para Jerusalém, sabe? Vai para aquele lugar do aconchego, onde vocês permaneçam juntos, um fortalecendo o outro, até que do céu seja derramado o poder. Aleluia! Talvez você diga, eu não consigo isso agora não, pastor. Legal, continua em Jerusalém. Glória a Deus. Vem com a gente, permanece com a gente, porque do céu será derramado poder sobre sua vida. Não é diferente para você, como não foi diferente para aqueles discípulos. Coisa linda. O Senhor está te chamando para viver uma igreja verdadeiramente avivada no Espírito. Obrigado. Tem importância ímpar isso que se cumpriu lá em Pentecostes e que precisa se cumprir na vida de cada um da igreja dos dias de hoje. Porque um resultado saiu de lá. A palavra de Deus diz em Atos 2,4: todos ficaram cheios do Espírito Santo. E uma igreja que não busca se estar cheia do Espírito Santo não pode fazer nada. Porque senão você está saindo do lugar onde o Senhor mandou você ficar, até que de lá você fosse revestido. Porque se você não estiver revestido pelo Espírito, nada que você faça manifesta o poder de Deus. É verdade. O Espírito Santo de Deus é para nós, igreja, no dia de hoje. E a gente precisa acreditar nisso todos os dias. Aleluia. E Atos diz isso, em Atos 2,39: pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. E o Senhor chamou você. Você crê nisso? Diz um amém se você crê. Amém. Eu creio, amém. O Senhor me chamou. Aleluia. Mas tem uma questão, muitos foram chamados, mas poucos foram escolhidos, porque não adianta somente ser chamado se você não se propor a ser cheio do Espírito, porque somente os que são cheios do Espírito vivem as coisas do Espírito e manifestam Deus. Então, igreja, nessa noite, fecha teus olhos. Aleluia. Fecha teus olhos. Vamos orar. Põe a mão no teu coração. Senhor, talvez muitos aqui tenham vivido do seu próprio braço. É verdade. Buscando te agradar, Senhor, porque senão não estariam aqui. Mas talvez não tenham entendido que o teu Espírito da verdade, o outro Consolador, qual o teu Filho, Senhor Jesus, estabeleceu como nosso Consolador, Senhor. O Espírito da verdade precisa habitar em nossos corações. Então nos ensina, Senhor, a esperar no lugar para sermos cheios do Teu Espírito. Nós pedimos assim, Pai, em nome do Senhor Jesus, fala no nosso coração, nos direciona, quieta a nossa alma, Senhor, para que o Teu Espírito fale conosco, daquele sussurro lindo, que direciona, que nos guia, que nos leva para os lugares necessários para vivenciarmos a Tua palavra, Pai. Nós pedimos assim, Senhor, em nome do Senhor Jesus, age em nós.
Nós queremos ser intercessores dessa casa, Senhor. E a tua palavra diz que tudo o que pedirmos em teu nome, tu fará. Então nos ensina a ser cheios, a viver cheios, cheios de ti. Então não deixe que se esvazie todos os dias de nós. Que a gente tire tudo de nossas vidas, para que tu transborde em nós, Senhor. Para que não haja nenhuma mistura nossa com o teu Espírito, mas que tudo seja teu Espírito vivendo em nós, habitando em nós, se manifestando em nós, Senhor. Nos ensina a ser essa igreja, Pai. Nós pedimos assim, Pai, em nome do Senhor Jesus. Vivifica-nos, Senhor. Transforma-nos, Senhor. Guia-nos, Senhor. Nós pedimos assim, Pai, em nome do Senhor Jesus. Faz o teu querer, Senhor. Faz o teu querer. Ó, Senhor, nós abrimos mãos de quem somos, para que tu seja em nós. Nós pedimos assim como igreja, Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Vamos ficar de pé. Vamos adorar o Senhor. E entendemos que o Espírito está em nós. Engraçado que nós falamos isso hoje, durante o estudo, mas Ele está em nós. E por causa dele, nós não somos mais órfãos. Amém? Você não é mais órfão. Você tem um pai. Aleluia. Me conheces bem. Sabes quem eu sou. E mesmo assim me ama. E mesmo sem merecer, teu amor me alcançou. Mergulhado estou em tua graça. Teu amor teu amor me
Eu não sou mais órfão, não, não. O meu pai me ama, ele é tão bom. Eu não sou mais órfão, não, não. Porque eu tenho um pai. Você tem um pai. Aleluia. Você tem família. Sabe aquele vídeo? Ele tem pai, ele tem família, ele tem igreja. Assim que o reino dos céus diz a noite deste dia para você. Então fala para essa sua alma inquieta aí, que vai ficar tudo bem. Que o Senhor está cuidando de você. Alma, fica tranquila. O Senhor está cuidando de tudo. Você não entende as coisas, mas só deixa o Senhor fazer. O Senhor conhece o seu deitar, o seu levantar. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Sozinho eu não me sinto só. Sozinho eu não me sinto
Meu coração é teimoso demais pra admitir. Admita, coração. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você diz. Aleluia. Porque está batida a minha alma. Porque se perturbas dentro de mim, espere em Deus, espere em Deus. Aleluia. Glória a Jesus. A gente precisa aprender a esperar e entender. O Senhor está cuidando. Nós temos família, temos casa e temos um Pai. E Ele é bom. E galardoa daqueles que o buscam. Amém? Pode sentar, igreja. Vamos para os avisos. Glória a Deus. Ai, glória a Deus. Que coisa maravilhosa, né? A gente fala, acabou. Poxa. Podia ter primeiro. Vamos para a vigília. Seja bem-vindo à nova comunidade apostólica. Pastor João, eu amei o encontro, quero estar com vocês. Como é que eu faço? Eu só vim aqui, nós temos um local físico, onde a gente se encontra e bate aquele papo, onde tem uma palavra direta. Muita gente chega aqui e diz, olha, melhor presencialmente, né? Então venha, aqui na rua Maria Joaquina 247. Em frente ao Catedral Paulista, a 2 quadras do metrô e da estação de trem de São João do Meriti. Olha, aí você que já está vindo, quer dizer que está conosco, quer conhecer a gente também conhecer você, venha fazer o bem-vindo, que acontece sempre antes do encontro, tanto de celebração quanto do encontro de manifestação. Mas é importante que você nos procure e informe o que você quer fazer, para que a gente possa separar um tempinho. Exato. Não é isso? Todo domingo e terça-feira, às 16 horas na terça, às 16 horas no domingo, e às 17 na terça. Tem a coluna ali. Então, você pode fazer os primeiros passos. Hoje até a Ana falou assim para mim, Ana Carneiro, pastora, quando é que acaba? Eu falei, não acaba. Porque são estudos basilares, ou seja, são aprendizados e aprendizados para nos ajudar a crescer na graça e no conhecimento. Então você vai estar sempre aprendendo algo novo. A Bíblia, ela é inesgotável, né, pastor João? Então você vai estar sempre estudando bases para que você, como cristão, possa saber de algumas coisas. É isso? Eu já estou hiperfalante, né? Todo segundo domingo nós temos a Escola da Palavra. Ela acontece todo segundo domingo do mês, às 14 horas.
você vem, participa, porque o estudo da palavra é importante para aqueles que querem ministrar a palavra. Exato, é diferente dos primeiros passos. O primeiro passo é para quem está caminhando e fazendo a obra, mas o estudo da palavra é para quem gosta de ministrar a palavra, tá? E esse mês não teve, no mês que vem vai ter. Escola do Louvor, já está definido, o pastor João já vai ter o martelo, e a gente vai ter o primeiro dia da Escola do Louvor, vai ser no dia da ceia, né? Dia da ceia, primeiro domingo do mês. Então, o primeiro domingo do mês, às 14 horas, tem a primeira Escola do Louvor, tá? Todos os Escola do Louvor depois já vai para a ceia. Isso. Todos os primeiros domingo, ceia do Senhor, não é isso? Ceia do Senhor. É só olhar para ali, agora tem uma nova tela. Toda terça-feira. Nós temos um encontro de intercessão e adoração. Então, às 18 horas estamos aqui esperando você para a gente interceder, orar, adorar. Uma bênção. Todo domingo às 17 horas. A gente tem o nosso encontro de celebração. Isso mesmo, você é nosso convidado para estar conosco. Nós não paramos o encontro para poder pedir oferta e dízimo. Você é livre para fazer em qualquer momento. Os envelopes ficam aqui no altar, também tem ali na entrada. Você pode fazer. E tem o QR Code, tem chave Pix. Fique à vontade para fazer em qualquer momento que você desejar no seu coração. Tá bom? Que bom que eu vim. Hoje a gente não teve alguém que veio novo, mas vamos seguir. E terça-feira que vem, terça-feira passada teve, né? Nosso irmão Leandro, então foi uma bênção de aniversário dele. Por isso que ele falou que não está aqui hoje. Foi domingo que ele veio? A gente disse terça. Foi domingo, olha só. Obrigada. Quero dar os parabéns para ele. Ele fez aniversário. Se vocês quiserem, depois eu posso perguntar porque eu mando o segundo aniversário para ele. Tá bom? Vamos ficar de pé, vamos orar? Vamos orar sem nenhum para que a gente vai orar pelos pedidos de oração. Tá bom? Vamos lá. Sente seu para cá, vamos orar. Senhor, aqui está, ó Deus, cada oração, cada pedido, Senhor, cada clamor. O Senhor sabe o que os seus filhos têm passado. Então, Pai, em nome de Jesus, agora repreende tudo aquilo que não provém de Ti, ó Deus. Vem, Senhor, com Tua graça, vem com Tua glória. Abre portas, Senhor, repreende o maligno. Traz cura, traz salvação, Senhor. Joga por terra, Senhor, todo demônio, Senhor, que tem se alimentado de tristeza, de engano, Senhor, de mentiras, Senhor, de brigas e contendas, ó Deus, de vícios, de palavras contrárias, ó Deus. Quebra essas cadeias, esses grilhões, ó Pai. Aquilo que tem impedido o teu povo de prosperar na terra, Deus. Joga por terra agora em nome de Jesus. Todo faraó que tem se alimentado do trabalho do teu povo, ó Deus. Nós derribamos agora e anulamos a presença de toda entidade, Senhor, de toda obra de encantamento. Em nome de Jesus, seja quebrado agora sobre a vida de cada um que está aqui nesse lugar. Visita agora o lar, Senhor, visita a parentela. Visita, Senhor, com glória, com graça. Queima com teu fogo, Senhor. Toda potestade, todo demônio, queima agora, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós repreendemos no teu nome, Senhor. Aplica o sangue do Cordeiro sobre essa casa, sobre essas famílias aqui representadas, sobre os filhos, netos, Senhor, mães e pais. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Abre sua mão. Que a graça, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito estejam sobre todos aqueles que saibam que Ele é o Senhor e que foi assunto aos céus e voltará para buscar a sua igreja. E aqueles que assim creiam, digam amém. E a vitória é nossa? Operando Deus? Quem impedirá? Ninguém. Até terça, até domingo e terça também, tá, gente? Boa semana para todos. Amanhã tem jogo pro Brasil.